Hoje eu tenho a grata alegria de receber duas pessoas ilustres e maravilhosas no nosso programa de hoje. Nós vamos receber o Padre Murat. Muito bom dia. Seja bem-vindo, sobrevoando. Que bom. O senhor participou da Marcha pela Vida? Acabamos de chegar. Que bom, já já a gente fala sobre ela. E aqui do meu outro lado está o doutor Emanuel Júnior, que é o presidente da União dos Juristas Católicos. Então eu estou super bem acompanhado. O programa de hoje é muito especial, porque nós vamos falar de um assunto que diz respeito a todas as pessoas, que é a assistência religiosa nos hospitais. É um grande desafio. Não sei vocês que estão fora do Brasil, ou fora do Brasil se vocês têm esse problema, ou aqui fora de Goiás, se vocês encontram problemas para que o seu doente, o seu enfermo, ou você mesmo enfermo, encontre o consolo da visita religiosa. Aqui em Goiás, infelizmente, a gente tem alguns desafios, a gente vai falar sobre eles, mas eu creio que falando sobre eles, nós estaremos falando de um problema geral. E eu vou começar com o doutor Emanuel Júnior, porque a gente vai falar sobre a lei. A gente sabe que não é necessário que a lei defina que a gente tenha fé e tenha o acolhimento da fé, mas o Brasil, ele achou interessante fazer uma referência, e hoje a gente entende o motivo disso. Uma reserva legal para que a gente tenha o direito assegurado. Emanuel, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Vamos tentar falar rapidamente. Por favor. O que acontece? Existem direitos que não precisavam nem estar escritos. Né? A gente chama eles de direitos naturais. Esses direitos naturais, eles devem ser, o que os estados devem fazer, o que as sociedades devem fazer, é garantir que eles sejam exercidos. A liberdade religiosa é uma delas, a assistência religiosa é uma delas, a liberdade de expressão, a vida e por aí vai. Mas a nossa Constituição, ela consta isso. E existe, né, dentro, para quem não sabe, quem não é da área do direito, as leis têm uma hierarquia, né, elas não são soltas, cada uma. Não, elas têm uma hierarquia. A Constituição está no topo dessa hierarquia. Bom, na nossa Constituição, lá no artigo 5º, é um artigo enorme, gigantesco, maravilhoso. Com ali são 72 incisos, se não me engano, todos são direitos fundamentais. Um deles, aliás, dois incisos desses 72, o 6 e o 7, falam de assistência religiosa, tanto em hospitais quanto em presídios. Então, nós temos uma previsão constitucional garantindo esse direito para as pessoas, né? Tudo bem. Não precisaria, a princípio, ter leis garantindo isso, porque já tem a Constituição garantindo. No máximo, a gente deveria ter leis regulamentando, quer dizer, dando os detalhes, como fazer, a forma de fazer. Sim. Né? E não para garantir o direito está garantido lá. Mas a gente acaba precisando de leis mais específicas para poder organizar isso, tanto nos municípios quanto nos estados. Eu estava falando aí se tem esse problema e outros. A gente recebe reclamação do Brasil inteiro. Né? Nós não temos uma lei federal que regulamente. Nós temos. Tem uma lei chama número 9982 do ano de 2000, que regulamenta um pouco dessa situação. Em parte. Certo. Mas assim, já é mais antiga em relação aos problemas que nós tivemos. Emanuel, 2000, nós estamos em 2025, nós tivemos pandemia pelo caminho. Justo, por esse motivo mesmo é que ela já não serve tanto, porque na pandemia as coisas, né, mudaram muito. Nós vivemos com decretos absurdos, e a mentalidade com relação a isso mudou muito de lá para cá. Então, mas mesmo os estados precisariam ter. Alguns estados têm, outros não têm, alguns municípios têm, outros não têm. Mas a questão é que é o seguinte, na maioria das vezes não adianta ter essa lei. Porque só ter uma lei lá que não é cumprida, não adianta. Lei que não é cumprida, lei que não tem formas de fazer ser cumprida, não adianta. Né? Não funciona, não serve. Vira o que a gente chama de letra morta. Entendi. Então, essas leis precisam de uma combinação legal, ou seja, de uma multa se a pessoa não cumprir. A pessoa, o hospital, o que for, não cumprir. E precisa de uma série de coisas, né? Para que as coisas andem, para que as coisas funcionem, para que dê certo. Né? Precisa de fiscalização e tudo mais. E não é isso que a gente tem visto, e as reclamações têm só aumentado. Falando sobre isso, Padre Murat, acho que o senhor é a parte, assim, mais importante nesse nosso discurso, porque o senhor é aquele que vai ao hospital, é o sacerdote. O senhor representa os sacerdotes do mundo inteiro nesse momento aqui.
Aqui o senhor está no interior de Goiás, não está em Goiânia, mas aqui em Goiânia tem hospitais públicos que têm impedido sistematicamente a entrada de sacerdotes. Antes da pandemia havia hospitais que tinham horários para a visita religiosa separada da visita da família, naquele horário em que não havia nenhum procedimento a ser feito, então eles organizavam. Da mesma forma havia esses horários na UTI. Com a pandemia isso foi suspenso e a gente tem vivido hoje situações muito, muito tristes. E eu sei que lá onde o senhor mora numa cidade maravilhosa que não tem esse problema, tem? Então, onde eu moro mesmo, o hospital, ele faz a transição para levar para Catalão. Então, eu moro em Cumari e dou assistência também no município de Anhanguera. Tá. Porém, ali a região toda tem essa questão que UTIs você só encontra em Catalão. Então, Catalão então, é o foco. Quando muito, é uma internação básica ali para soro, uma internação mais simples, ali onde eu moro. Ipameri, algumas outras cidades ali já tem uma internação também básica, UTI mesmo não tem. Entendi. Então, qual é o desafio? Eu também morei em Catalão antes de ir para Cumari. E, sobretudo, agora, depois da pandemia, a gente, como acabava de falar aqui nosso colega, a gente tinha a lei anterior que havia sido votada proposta, né, pelo ex-deputado Francisco Júnior. Só para situar as pessoas, nós estamos falando para o Brasil. O padre está dizendo que o estado de Goiás ele tinha uma lei que regulamentava as visitas religiosas. Não só a visita do sacerdote, mas a visita dos ministros, a visita dos religiosos nos hospitais, que foi feita por um deputado, que era um deputado católico, aqui da nossa região. Ok. Sim. Então, a lei, ela era ótima, assim, em termos do texto. Certo. Mas ela não trazia punibilidade caso fosse descumprida. E aí? Então, o texto, um parágrafo dele é perfeito. Diz assim, preenchidos os requisitos acima, a assistência religiosa poderá ser prestada em qualquer horário, durante o dia ou a noite. Então, não especificava horário. Isso justamente por quê? Porque se a pessoa está em risco de morte, o padre ele deve dar assistência. Eu sempre fui disponível, fui muitas vezes em Catalão nesse período da vigência dessa lei, e eu adentrei a UTI 1h da manhã, 1h30 da manhã, e até gostava desse horário. Que era mais tranquilo. Às vezes eu ia, não era pelo risco de morte, eu ia porque era um horário que eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer no dia, então eu estava tranquilo. E independentemente a unção dos enfermos, claro, se ele tiver acordado, que bom. Mas se ele estiver dormindo ou se ele estiver em coma, eu posso dar a unção dos enfermos da mesma forma. Né? Então, eu passava por lá e fazia as unções que tinham sido pedidas. Então, todos os dias ali que me pediam, estava lá para dar. Certo. Tá. O problema é esse, que a maioria das vezes eu não, era mais fácil nesse período. Porém, às vezes tinha algumas circunstâncias também que a gente era impedido, né? Às vezes nem tanto nesse horário noturno, às vezes durante o dia mesmo. E tem, sempre a gente tem alguma pessoa que talvez não seja católico ou não seja de fé, né? Não tenha fé em Deus. E você, especificamente Catalão, tinha um médico. Eu sabia que quando o plantão era dele? Era o plantão dele, eu não conseguia entrar no hospital. Então, quando eu estava ali 1h, 2 horas que eu estava do lado de fora esperando e não me deixavam entrar, 2 horas? Aí eu perguntava, quem está aí é o doutor fulano? E diziam, sim. Já sei, então. Entendi. Então, tinha aquela questão, porque é uma pessoa específica que ali dificultava o acesso. Certo. Às vezes não era a direção do hospital específica, mas tinha aquela pessoa específica. Agora, hoje, os hospitais começaram a criar normas próprias. Cada hospital vem criando a sua norma particular ali. Sim. Eu tenho 2 boletins de ocorrência contra um hospital específico em Catalão. Meu Deus. E não tenho mais por preguiça, porque leva muito tempo para você ir na Polícia Civil, você esperar ali quando eles estão registrando um caso mais grave ali, às vezes de um abuso sexual, um assassinato lá, você tem que ficar lá esperando lá, para poder depois você ser atendido e também registrar o seu boletim de ocorrência. E não tem contra outros também, pelo mesmo motivo, porque às vezes a gente releva e passa. Uma ocasião eu fiquei das 11 da manhã às 2h30 da tarde, e não é uma ocasião distante, é uma ocasião que ano passado, das 11 da manhã às 2h30 da tarde, na porta de um hospital particular, nesse caso.
O outro, que eu tenho os 2 boletins de ocorrência, é público. É público, né? Mas eu fiquei lá, eu só consegui adentrar porque eu tinha o telefone do proprietário do hospital. Depois de tanto esperar, eu liguei para a pessoa, fulano, eu nunca te pedi nada na vida. Né? Então eu estou te ligando para te pedir uma coisa agora. Falei, o que foi? Olha, peça aqui ao pessoal do seu hospital, porque eu estou aqui desde as 11 da manhã, eu estou sem comer. Eu gastei combustível de Cumaria aqui e eu não quero perder a viagem porque a pessoa está numa situação de saúde frágil e pode ser que aconteça algo pior e aí eu não consiga dar a ela a unção dos enfermos. É bom a gente sempre falar qual é a ação, a eficácia da unção dos enfermos. Perfeito. Então, a unção dos enfermos, ela concede o perdão dos pecados, que possivelmente, se a pessoa não recebesse, iria para o inferno, porque se a pessoa há um pecado grave, um pecado mortal, e não precisa ser pecado cabuloso, né? A gente sabe que perder a missa aos domingos, é um pecado deixar grave. de confessar-se uma vez por ano pelo menos, né? Comungar em estado de pecado, né? Já comete pecado mortal e sacrilégio ao mesmo tempo, né? A pessoa que não guarda o jejum da quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, e a pessoa que não assume a sua missão, seu compromisso com a igreja ali na parte humana e financeira, ela já está ali pecando mortalmente. Mas existe muito mais, né? E aí, então, essa pessoa que tem ali essa realidade, precisa desse perdão, e ela está em risco de morte. Recebeu o perdão, ela já não vai mais para o inferno. Se a pessoa está em risco de morte, eu posso dar a ela uma outra realidade, que é a indulgência plenária. E se eu dou a ela a indulgência plenária, ela que agora não iria para o inferno, mas talvez teria que passar pelo purgatório para purificar e de alguma forma ali apenar as penas temporais que ela tinha, que não deu para realizar em vida, porque a gente já mitiga isso, já diminui essa realidade pela oração, o jejum e a caridade. Aí a importância da quaresma bem vivida, né? Sim. Quando a gente vive uma quaresma bem vivida, a gente está evitando ali, muitas vezes, o risco do purgatório na nossa vida e também o do próprio inferno, né? E aí eu dou ainda a unção dos enfermos. Então, se a pessoa está consciente, eu vou absolvê-la atendendo a confissão. Caso não, a unção dos enfermos pode ser dada, eu posso dar absolvição com a pessoa inconsciente. Se ela tinha ali abertura, vivia a fé, se ela era católica, eu posso dar ali a ela tudo isso. Tá. Então, ela para nós é uma questão de vida e de morte. Certo. De vida eterna ou de morte eterna. Então, ela é crucial para o católico que está nesse momento, talvez, de grande fragilidade e que necessita desse sacramento. Tá. A cura, ela acontece sempre, porque nós temos 2 tipos de cura, a cura física e a espiritual. Sim. Então, a espiritual nós sabemos que sempre é eficaz. A física está nas mãos de Deus, não cabe a mim, né? A gente vê situações extraordinárias, coisas que a gente não entende, como que acontece, a pessoa se recupera, mas está nas mãos de Deus. Então, também o sacramento da unção dos enfermos é um ordenamento lá que São Tiago, né, vai transmitir a nós na carta dele, capítulo 5º, que ele diz assim: algum de vós está enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver pecado, receberá o perdão. Que então, bênção. essa é a passagem bíblica que nós vemos ali em Tiago 5. E, claro, também temos ali a passagem bíblica específica da absolvição sacramental de João 20, em que Jesus ressuscitado aparece no meio dos apóstolos e diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprando sobre eles o Espírito Santo, tornou a dizer: a paz esteja convosco. A quem perdoardes os pecados, estes serão perdoados. A quem não os perdoardes, estes lhes serão retidos. Então, a importância. É bom a gente tornar claro. Para nós católicos, esse sacramento é fundamental. E quando eu tenho um familiar doente, é importante que eu tenha ali a atenção de dar a ele acesso à saúde pública, mas também de dar a ele acesso aos sacramentos, porque ele é um católico. Então, se você tem um familiar ali doente, enfermo,
cuide também dessa área espiritual, né? É importante. Pois bem, e aí a gente vê que muitas vezes 3 direitos são tolhidos. O direito do assistente religioso, o padre, o direito do paciente, ali o enfermo, fiel, e o direito da família, que ali quer dar esse acesso ao seu familiar dos sacramentos necessários para a sua salvação. E que bom, que bênção que é quando a gente tem, quando eu estou num velório, que eu sei que a pessoa recebeu a unção dos enfermos, perdão dos pecados, indulgência plenária. Fala, gente, não tenhamos dúvidas, nosso irmão está no céu. Nós temos a certeza moral que os sacramentos realizam aquilo que eles significam, e dessa forma nós temos a confiança de que nosso irmão está no céu. Né? Então, diferente quando vamos rezar para o nosso irmão, pedindo a Deus que tenha pena dele, tenha piedade dele, e abra para ele as portas do céu, né? Aí fica na mão de Deus. É claro, a misericórdia de Deus vai além dos sacramentos. Deus, ele consegue atingir com a sua graça de outras formas extraordinárias. Porém, os sacramentos são as vias ordinárias pelas quais Deus nos comunica a graça. Exatamente. E aí, o sacramento da unção dos enfermos, juntamente aí com a indulgência, com a absolvição sacramental, eles são fundamentais para o católico. Então, a gente passa por situações, como você dizia, não só aqui na capital, mas no interior também, devido a essa mudança da lei. Ela era perfeita no papel, mas péssima na aplicação. Né? Quando o hospital tinha bom senso, ele aplicava. Sim. E às vezes eu andava sempre com ela xerocada ali no porta-luva do carro, porque quando tinha algum problema eu ia lá e buscava. Aí agora, com a nova lei ficou muito vaga, muito aberta, de modo que se eu mostro ali, eles falam, não, aqui não está falando. E ela ficou restritiva nos 2 pontos, o Manuel depois pontua para a gente, que é a questão da Eucaristia e também a questão que é muito mais grave, que é deixar na mão dos gestores a solução. Eu só queria pontuar para os nossos ouvintes que o Padre Murat nos deu uma grande catequese importantíssima, e aí, porque é outro fator importante. A maioria das pessoas católicas, famílias, elas não sabem que elas têm direito de pedir. Então, o boletim de ocorrência que o senhor fez deveria ser feito pela família. Sim, eu sempre oriento. Porque a família, ela sempre tem... digo, entrem também com o boletim de ocorrência, porque é bom para dar mais peso. Só que a família fica com receio, porque o familiar está lá entre a vida e a morte, de ter alguma represália, alguma situação. Então, essa é outra situação que a gente conhece. Nenhuma das famílias entrou com boletim de ocorrência, justamente porque há um receio. A partir do momento lá, você está nas mãos ali, para o bem ou para o mal, porque a gente espera que sejam ali pessoas que vão respeitar o juramento médico que fizeram, de ética, de bioética ali, né, que vão defender a vida, não vão ali ajudar a fazer o mal à pessoa, né? Mas, ou desocupar um leito mais rápido. Meu pai esteve internado por 17 dias no mês de abril, e quando foi constatada a gravidade, eu solicitei sacerdote que fosse vê-lo, eu sempre faço isso. Para nós, minha família é muito, para mim, particularmente minha família, é muito importante o sacramento da unção. E para as pessoas que têm medo e acham que o sacramento da unção é da extrema unção e vai morrer, gente, eu estou viva. Eu já recebi o sacramento da unção umas 4 vezes, de doenças graves que tinha, né? Recebi um grande milagre por um desses sacramentos, 2, aliás. Um foi o parto da minha filha, que depois uma hora eu conto para o senhor, que ela não nasceria, mas nasceu bem, e estamos bem e vivas as 2, e a outra vez foi de uma cirurgia que eu faria, seria uma cirurgia exploratória, eu não tinha diagnóstico fechado, eu ia fazer uma cirurgia muito grande, e o sacramento da unção recebido, no dia seguinte o médico pediu um outro exame, ele não pediria, e o exame veio e trouxe o diagnóstico. Então eu posso atribuir assim, vivi os 2 milagres pela unção. Só que a maioria dos católicos, sobretudo os católicos do nosso tempo, talvez por desleixo, talvez por não se preocupar, não sei o que acontece, eles têm um certo receio. E eu falo isso para o senhor, que eu estou na capital, eu fui ministra da Sagrada Comunhão, assim como o Emanuel, e eu atendi uma doente com câncer, e a mãe e ela não aceitaram de jeito nenhum que o sacerdote fosse levar o sacramento da unção.
ela recusou até o último momento, assim, ela não aceitou, ela aceitava a minha presença, ela aceitava a comunhão, ela aceitava a oração, ela não queria o padre. Pois que me mandem, não me deixem assim não, viu? E foi uma situação extremamente difícil, e aí quando a situação dela ficou gravosa por demais, parafraseando os nossos mineiros, aí eles quiseram. E no momento em que eles quiseram, não tinha nem sacerdote disponível. E ela morreu assim, muito rápido. Ela morreu com 32 anos. Foi uma história, assim, para mim, como católica, foi muito marcante. E depois, como pessoa, foi muito marcante, foi muito triste. Mas voltemos. Emanuel, a nossa lei estadual aqui, que nós temos uma lei estadual vigente, que foi de autoria, a gente já sabe de onde saiu, ela não é benéfica porque ela tem dois pontos muito preocupantes e que as pessoas não sabem desses 2 pontos. Tem duas coisas aí que foram comentadas que é bom deixar bem claro. Diga. Primeiro só falar dessas leis aí, né? A que o padre estava falando lá atrás, que dava um acesso maior, né? É uma lei, inclusive, que a Unijuc participou da elaboração. Sim, na época. eu me lembro. Não ficou como a gente gostaria, que a gente queria mais, mas assim, na tramitação dentro das leis dentro de uma assembleia, de uma câmara, de uma assembleia, né? Às vezes a gente perde algumas coisas ali no meio do caminho. Bom, ficou daquele jeito. A questão é que veio uma outra durante a pandemia, 2020 ou 21, não lembro. 21. Que é uma lei que, assim, na verdade, na minha opinião, melhor que não tivesse. Se não tivesse ela, estava melhor. Sim. Se não tivesse lei nenhuma, era melhor. Porque ela é muito... Ela tentou abranger de uma forma tão duas ampla, áreas. E abranger 2 áreas, né? Abranger assistência religiosa nos hospitais e nos presídios, são coisas... Totalmente diferentes. São diferentes porque são âmbitos diferentes, são estruturas diferentes, é tudo diferente. E aí, para costurar isso numa mesma lei, não sairia funciona, prejudicado. não funciona. Ficou o samba do Então, crioulo doido. o que virou isso daí? Existe um artigo nessa lei que ela... Lembrando que essas leis são todas não só para católicos, né? Não, para para assistência todos. religiosa De para todas as religiões. Para todas as pessoas, né? De todas as religiões. Então, nós temos mas nessa lei atual aqui de Goiás, nós temos um artigo específico que parece que foi feito para nós, né? Que fala a questão de alimento. Não entrada de alimento, e isso daí também, claro, que é Eucaristia. Né? Deixa muito claro que não pode entrar com a Eucaristia. E dificultou demais, porque lei que proíbe ou que dá direitos a uma parte. Se não tem uma multa, uma coisa para algum tipo de pena, no caso de não cumprimento, a pessoa jurídica ou física simplesmente não cumpre e pronto, acabou. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, porque não tem pena. Né? Porque não tem nada o que fazer. Então, eu estava falando questão só de Goiás, mas não é só de Goiás. A gente atua aqui, mas tem contato com outras uniões do Brasil inteiro. Sim. E tem recebido informações de que está tendo problema no Brasil inteiro, principalmente depois da pandemia. Né? O Brasil inteiro está tendo dificuldades com isso. Tem estados que têm leis mais amplas, né? São Paulo tem uma lei mais interessante que a nossa. Mesmo assim, tem problemas. Né? Sim. Bastante problemas. A gente está tentando passar uma lei aqui que seja muito mais ampla, bem mais interessante, com essa combinação legal, com essa pena, e assim, bem mais específica. Só que assim, o trâmite legislativo, muitas vezes ele é emperrado, ele é difícil. Peraí, gente, só para clarear. Você sabe que eu estive participando, né, com a Rita, Sim. né, Sim. revisei alguns textos também ali, vai, volta. Deixa só eu explicar para os ouvintes, porque vocês estão falando de uma coisa que às vezes o povo não entende. Então vamos explicar. Uma lei, ela é um processo legislativo. Ela pode ser feita pela prefeitura, no âmbito de prefeitura, no âmbito de estado e no âmbito de união, que é o Brasil todo. Quando você apresenta um projeto de lei, ele é apresentado, a prioridade é para os parlamentares, deputados, senadores, vereadores, e deputados estaduais, federais, enfim. E também pode ser apresentada por iniciativa do povo ou pode ser por iniciativa do executivo. No caso, é o presidente da República, o governador do estado e o prefeito. Ok, sanou isso.
Como é que tramita, como é que é o caminho, na realidade vamos trocar essa palavra, tramitar por caminho da lei. Ela entra e ela vai para as comissões temáticas de Constituição e Justiça, onde tem para verificar a legalidade dela, se ela for de um assunto específico. Imagina que seja, no nosso caso aqui, nós estamos falando de uma lei para hospitais, ela vai passar pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Cidadania, e aí quando a lei chega nessas comissões, começam a retalhar essa lei e a modificar. Esse é o grande problema. Quando a lei sai das comissões, e ela sai aprovada e vai para o plenário, isso quando o presidente da casa resolve colocar em votação, ainda não tem obrigação de fazer isso, né? Pode passar só pelas comissões e ser votado ali. Poderia. Então, assim, a gente sabe que o caminho é longo e aí vem os interesses. Uma lei tipo essa agora, que a gente está pretendendo, ela atinge o Estado inteiro, ela atinge todas as igrejas do Estado e as demais denominações religiosas. O interesse político é muito grande, a gente sabe disso. Então, o que aconteceu com o que foi proposto, a lei que foi proposta e corrigia, que a que o senhor corrigiu, que nós fizemos, enfim. Ela chegou na Assembleia Legislativa, pronta para ser aprovada, já estava revisada, com a promessa de que ela seria votada sem nenhuma ranhura. Mas o que foi que aconteceu, Manuel? A gente vai poder contar para as pessoas ou a gente vai deixar o nosso ouvinte sem saber o que aconteceu? Contar porque é público, né? É só entrar no site da É só para vocês entenderem o trabalho que isso dá. E, bom, ela foi modificada inteira, né? Por completo. Então agora a gente tem um outro trabalho para ver se as coisas voltam à origem para praticamente começar outra vez. Só para vocês entenderem, o que já estava ruim, sendo modificado por algo bom, ficou horrível. Então imagina o rapaz que vai casar com aquela moça linda e maravilhosa, aí na hora, lá no altar, indo pro altar, o pai troca a noiva e bota a filha feia, e aí ele chega lá na hora do casamento, o padre Murat tá lá para celebrar, ele tira o véu da moça e pega aquela feiura e fala assim, e agora? Eu não posso casar. Mas ele tá sendo compelido a casar. É mais ou menos isso, só para vocês entenderem como é que o negócio funciona de maneira absurda. Então, isso na realidade local nosso aqui, né? Agora esse problema está no Brasil inteiro. Esse problema está no Brasil inteiro e a gente, às vezes variações, dificuldades, mas sempre com dificuldades. Né? Não só para católicos, para cada um dentro dos seus ritos, das suas formas, do seu jeito de ser, mas para todos. Então a gente é um direito fundamental, é um direito natural, a assistência religiosa. Então, assim, é preciso que a gente cuide disso. A outro ponto que eu ia falar é só a questão do boletim de ocorrência, que vocês acabaram falando. É muito interessante que mesmo depois, padre, passou. Depois que o doente sai do hospital. Não tem risco mais. Né? Que faça. Sabe? Porque a gente precisa ter documento, elementos, a gente precisa ter estatística disso para poder trabalhar. Porque se a gente não tem nada, fica só a gente falando que isso acontece. E outras pessoas falando, e aí? Tá, acontece, cadê prova, quando que acontece, como que acontece, de que jeito que acontece. Então a gente precisa desses elementos, a gente precisa dessas provas para poder fortalecer esses projetos, essas intenções, porque são posturas que não necessariamente precisam estar em lei. Né? A gente pode procurar, por exemplo, o secretário de saúde das cidades. Né? Lá na sociedade, ele pode muito bem fazer uma portaria, uma resolução, mais ou menos, não legislando, porque ele não pode legislar, mas regulamentando toda essa situação com relação aos hospitais. E ele tem esse poder. E tem embasamento legal que a Constituição garante isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante e o Estatuto do Idoso também garante. Então tem lei que garante. A gente tem um grande problema que é o artigo 2º, parágrafo 1º da atual lei de 26 de maio de 2021. Diz assim, o assistente religioso deverá, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar, e aqui inclui o prisional, né, a fim de não pôr em risco a segurança do paciente ou do estabelecimento. Aí cada hospital cria sua norma. Eu tenho um problema de um hospital que ele regulou assim, para você agendar o seu atendimento religioso, você tem que ligar até as 10 ou 10h30 da manhã. Se você não ligou até 10h30 da manhã, né, se o paciente entrou às 10h31, você não agenda mais para aquele dia. E se ele morrer? Aí essa é a questão. Porque eu sempre fico lá
rezando para a pessoa, pelo menos, ter a oportunidade de esperar. E muitos, às vezes, não têm essa oportunidade. É que a interpretação das coisas, né? Esse artigo, eu entendo esse artigo, né? Não foi declarado em nada disso, mas esse artigo é inconstitucional. Totalmente. Esse artigo não pode existir, porque ele vai contra a legislação do Estado, não pode restringir, ele tem que regulamentar. Né? E isso daí é uma restrição forte, uma restrição, é igual outros hospitais, que eu já teve esse exemplo aí, mas tem outros hospitais, por exemplo, olha a loucura. O padre, o assistente religioso, né, o padre, ou quem quer que seja, tem que passar pelo psicólogo do hospital, que só atende uma vez na semana, para depois ser liberado para ir para atender a pessoa. Eu vou contar o nome do hospital. Isso é uma loucura. É aqui em Goiânia, né? gente. Isso é absurdo. Isso é um dos absurdos. Então, a gente está chegando nesse ponto. Por quê? Porque pensa comigo aqui. Quem está doente... Eu já fiquei muitas vezes internada, eu já fiz 18 cirurgias. Então, assim, o hospital é um ambiente, assim, em que eu me sinto em casa. Não gosto, mas fico. O doente, ele não pode esperar. O doente não tem como esperar. A pessoa que está enferma, ele pode ter... O caso dele pode agravar. Meu pai foi assim. Meu pai estava conversando hoje, amanhã já amanheceu sem falar mais nada, no mundo totalmente avesso. Perdeu a consciência, assim, do dia para a noite. Imagina se ele não tivesse recebido o padre. Se a gente fosse esperar, e fosse esperar a boa vontade do hospital. Não dá, gente. Olha, se você tem um enfermo, se seu enfermo está em situação grave em casa, leve o padre. Não tenha medo, não. Se ele foi para o hospital, pelo amor de Deus, faça o que tem que ser feito. Se você não é católico, está me ouvindo, presta bem atenção. O seu doente tem direito, então precisa procurar. E se o hospital criar caso, boletim de ocorrência, chama a polícia, faz escândalo. Às vezes um escândalozinho faz um bem danado. Não é ruim, né, padre? O senhor não pode, mas a gente pode. Eu já pensei em fazer, mas tem hora que a gente tem uma autocontenção, que vontade, tem hora que dá muita vontade, mas aí tem uma questão de autocontenção, desgaste, tempo, você já gastou, igual lá no meu caso, uns 35 minutos para chegar em Catalão, você vai gastar mais uns 35 para voltar. 1 hora e tanto. Gastei o combustível para chegar ali, né? Passei aquela situação de impaciência ali. Espero que sua paróquia tenha um dízimo muito bom para manter tudo isso, padre, porque isso é obra de caridade. Você né? sabe como é que é a cidade do sei, interior, padre, né? Eu sei que é difícil. E, gente, a gente tem que começar a pensar e discutir essas coisas, porque nós trouxemos essa realidade para vocês, porque é uma realidade que bate na nossa porta a qualquer momento. Né? Eu estou aqui com a visita no estúdio, que não quer aparecer para vocês de jeito nenhum. Os que são meus ouvintes aqui já conhecem a doutora Juliana Tavares. Ela tem família idosa, a avó dela recentemente teve uma pneumonia silenciosa, essa nova onda de doença que está vindo depois de tanta coisa que nós vivemos, e foi para o hospital. E ela recebeu a visita do padre, porque o padre é amigo da casa dela. E porque esse padre também, se alguém criar um caso, aqui ele é muito midiático, se um hospital impedir ele de entrar, o hospital está lascado, porque né, vai ser escândalo, vai aparecer manchete e ninguém quer isso. E aí tem essa questão, um padre igual o senhor, que tem esse perfil mais conciliador, mais tranquilo, é humilhado numa situação dessa e impedido de fazer o seu ofício, o que é mais grave. Então as pessoas precisam ter consciência que se o padre não pode visitar o seu doente, você tem que tomar providência. Então, se você não fez o boletim de ocorrência por precaução, como o padre falou, você pode fazer online, não precisa ir na delegacia não, minha gente. Acesse o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado e faz seu boletim da sua casa, sentadinho lá na sua cadeirinha. Existe uma outra questão também, que sobre esses acessos ao hospital e tudo mais. As pessoas, além de fazer o boletim, o que é importante, elas precisam fazer, pode ser online, Sim. não tem problema, Sim. vale do mesmo jeito, né? Mas é preciso buscar também, eu tenho uma concepção um pouquinho diferente de alguns políticos, que no Brasil as coisas funcionam de cima para baixo, né? Então, assim, a gente quer sempre que uma lei, vem de cima, vem da União, vem né, da Câmara, do Senado, para poder ir chegando na gente. E muitas vezes a gente consegue isso dentro dos próprios municípios. Interior, às vezes, é mais fácil. Com o secretário de saúde? Com o secretário de saúde. Né? É claro que vai ter toda uma questão política ali para lidar, mas ele pode
regulamentar aquilo ali. Ele pode regulamentar algumas coisas, não tudo. Ele não pode legislar, ele não pode nada disso. Mas ele pode regulamentar algumas coisas. Né? Ele pode colocar um horário, por exemplo? Horário não, porque não existe horário. Exatamente. Ele pode justamente explicar Qualquer isso, hora colocar do isso dia. na resolução. Não existe horário. Porque lá tinha a ressalva lá. Se houver alguma intercorrência, que é quando tem ali uma pessoa que está sendo atendida, está tendo uma parada cardíaca, está tendo um momento que talvez também seja de banho, então o padre aguarda, a gente entende Mas isso. isso é pontual, né? A gente entende isso. Agora, no mais, é qualquer hora do dia ou da noite. Sim. Por exemplo, minha mãe era enferma e ela morava em Ipameri. Eu morava em Catalão. Então, se eu tinha pessoas que estavam internados, e se eu tinha ali qualquer situação que eu achasse, não, é melhor eu passar lá. Então, eu passava lá à noite, no domingo, após a missa, dava unção nos hospitais, e aí eu seguia para Ipameri. Por quê? Porque depois o risco, de repente, na segunda-feira, que era minha folga, eu estando em Ipameri, não teria como eu estar ungindo. E aí eu passava o quê? Passava aí 10h30, 11 horas, meia-noite, antes de seguir a viagem para Ipameri. E era onde ali tinha a oportunidade de dar acesso a essas pessoas. Quando algumas pessoas têm essa oportunidade de ter essa consciência, os enfermeiros de alguns hospitais me ligavam dizendo, padre, aqui tem algumas pessoas católicas, eu até conversei aqui com o paciente, e ele gostaria de receber uma visita do senhor. Então, assim, aí os próprios enfermeiros entendiam ali do cuidar do todo, né, o holismo, cuidar do todo, cuidando ali eles da saúde física e preocupados ali também em dar acesso à saúde espiritual daquela pessoa. E aí eu passava lá e eles iam falar, esse aqui, agora ele entrou em coma, padre, mas ele é católico, ele estava falando comigo, que queria. E aí esses enfermeiros, às vezes, bem atenciosos. Assim como eu tive a oportunidade de encontrar médicos aí dessa forma, como a gente falava, que dificultavam o acesso, médicos que vinham e depois falavam, padre, o senhor pode fazer uma oração por todos nós também? Que bom. E aí a gente ia fazer a oração com todos os enfermeiros, com o médico ou a médica presente ali, conduzimos aquele momento. E eu tive situações da pessoa acabar de receber a unção e às vezes falecer. Que alívio, hein, padre? Então, assim, e eu estava passando mal com dor de cabeça, com alguma questão do estômago, e eu estava assim, não sei se eu vou dar conta, né? E aí tomei uma Coca-Cola para poder ver se melhorava, e não melhorou. Eu pensei, eu vou deitar. Eu falei, não, se eu deitar não vai resolver, eu já vou passando mal mesmo. E fui. E a minha sorte foi que eu não deitei, porque se eu tivesse deitado, eu tinha passado que fosse 5 minutos, já tinha morrido antes de eu chegar. Então, assim, nós não podemos perder tempo nessa hora. Quando nos ligam e falam, é grave, eu tenho que chegar logo para poder dar acesso àquilo. E tem uma coisa que o senhor falou agora há pouco, que também é fato. Muitos hospitais, se for particular, o dono do hospital não tem a mínima ideia do que está acontecendo, que existe esse tipo de proibição lá, porque vem de uma pessoa abaixo dele. O diretor, se for um hospital público, muitas vezes não está sabendo também. Né? Muitas vezes, mas muitas, já peguei muitas vezes isso acontecendo aqui em Goiânia, em vários hospitais, que é o seguinte, quem tá regulamentando, quem está fazendo a regulamentação do hospital inteiro, de quem entra e quem sai, é o porteiro. É a pessoa que está bem o recepcionista lá. O médico, às vezes, não está sabendo. Outras vezes é o enfermeiro, é o médico que está proibindo também, mas não veio da direção. Né? Isso tem acontecido demais. Então, essa regulamentação, a cada hospital tem o seu regulamento. Muitas vezes, se você pedir esse regulamento, ele não aparece. Ele não apresenta o documento. É só informal. É um regulamento que está na cabeça de quem está te atendendo ali. Ele criou na hora, ou alguma coisa assim. Né? Então, a gente já percebeu isso várias vezes. Porque por várias vezes já aconteceu esse tipo de coisa. Do padre ligar para o dono do hospital, ou o hospital público ligar para o diretor do hospital, né? O bispo aqui ligar para o diretor do hospital. E aí ele fala, olha, tá, vai lá, eu não estava sabendo, senão eu já vou autorizar agora. Né? Então, assim, quer dizer, quem tá abaixo ali que tá bloqueando. Né?
Às vezes, se fosse em outro horário, te pegasse outro porteiro, ou outro médico, ou outro enfermeiro, Não teria problema. não teria problema. Então, isso também cria uma insegurança para todo mundo enorme, porque nunca sabe o que vai encontrar, né? Queira Deus, os nossos deputados goianos assistam essa entrevista, que chegue até eles, para que eles possam se sensibilizar e compreender um pouco o que a gente tem passado. Vamos dar um jeito de mandar para eles. Vou mandar. Vamos mandar, porque aqueles que não são católicos e não acreditam, ao menos o respeito a nós que somos católicos e acreditamos no sacramento, né, eles devem ter esse respeito e devem resguardar também o direito. E mesmo aqueles que são católicos, né, pelo amor de Deus, né, meu irmão, se você é um deputado católico, haja também aí para defender também essa área, né, tenha um pouco de caridade, né, isso também é caridade. Nós sabemos que na tradição católica tem as obras de misericórdia corporais e espirituais, e essa aqui se enquadra nas duas. Nas duas. É uma obra de misericórdia corporal e espiritual ali. Então, as obras de misericórdia são as formas de caridade. A oração é uma forma de caridade. O dar de comer é uma forma de caridade. O cuidar do enfermo é uma forma de caridade. Então, essa é uma forma também de você se santificar aí também na vocação e na profissão, de certa forma, que você exerce aí enquanto cidadão ocupando um cargo legislativo na Assembleia de Goiás. E o senhor falou tudo, padre, porque os deputados estaduais, nesse momento, eles têm uma responsabilidade tremenda nesse assunto. Porque são eles que vão decidir, são eles que vão não atrapalhar, porque se não atrapalhar, já está de bom tamanho, né? Se deixar essa lei como ela estava, ela atendia todo mundo, porque ela não foi feita para católico. Com relação aos presídios, é outro assunto que precisa ser tratado de uma maneira distintamente, separadamente, leis separadas, não tem nada a ver. São questões diferentes. Alhos e bugalhos, né, não se encaixam no mesmo lugar. Mas no caso da assistência religiosa em instituições e hospitais, porque nós temos aí no outro lado, que são aquelas pessoas idosas que ficam nas instituições de acolhimento para idoso. E eu tenho uma amiga que foi diretora de uma instituição dessa, e ela relatava coisas que eu falava assim, não acredito que tem esse tipo de impedimento. É a mesma coisa, padre. A mesma dificuldade que vocês têm de adentrar um hospital, às vezes tem para adentrar dentro de uma instituição que acolhe idosos, acolhe pessoas com deficiência, enfim. As casas de acolhimentos têm que ser abertas da mesma forma que os hospitais para assistência religiosa, que é um direito, gente. Nós não estamos pedindo nada, nós estamos só exigindo aquilo que é um direito natural e também um direito legal. Certo, chefe? Isso, e assim, é que a gente estava lembrando aqui, o padre estava falando da questão dos católicos, mas todas elas, as denominações protestantes também são beneficiadas com a mesma lei. E todas elas também têm dificuldade de entrar. Sim. Mas que às vezes é um dos motivos também que a gente é prejudicado. Porque, por exemplo, sim. Eu estive no hospital e dei a unção dos enfermos nesse momento ao seu José. Então o padre X chega e fala, já ungiram ele. Padre, que bom. Então ele já recebeu o que precisava receber. Certo. Tal. Se ele pode dar uma bênção, de repente dá uma bênção, mas às vezes não é mais necessário porque já recebeu ali também. Então, não vai ter que ser reiteradamente, repetidamente, numa sequência próxima de dias, não. E ali, às vezes, temos diversos que vão ali não para visitar uma pessoa específica, mas vão passar e às vezes tem aquele descuido de tom de voz, a altura do tom de voz. O sacramento da unção, ele é silencioso. A gente fala ali próximo, às vezes, ao ouvido da pessoa. A gente fala ali num tom de voz natural. Não é preciso elevar o tom de voz. E o sacramento, ele age da mesma eficácia. Então, às vezes, é um dos problemas. Porém, eles também têm o direito ao acesso, né? Mas é onde, às vezes, gera uma certa complicação. Aí cabe a questão da regulamentação do hospital. Exatamente. Porque é óbvio que dentro de uma UTI não dá para fazer tanto barulho, não dá para ficar muito tempo, né? Não dá, é lógico, e isso precisa ser entendido por todos, católicos ou não. Né? E nós, no seminário, já nos preparando para ser padres, a gente tem ali a matéria, né, que a gente vai estudar sobre o sacramento da unção dos enfermos e da penitência, né, ou da confissão. Então, a gente, nessa matéria, já vai ter estudos de caso, formas ali, orientações
de higienização muito antes de pandemia, porque eu me ordenei em 2013 diácono, 14 padre, né? Então lá a gente já tinha todas as orientações de asepsia, de higienização das mãos, de uso do álcool, já naquela época. A necessidade a cada paciente, de cada leito, que eu venha de novo até a pia ali da UTI e faça de novo a higienização para tornar a visitar um segundo paciente. Isso, quantas vezes for necessário. O uso do capote e às vezes até da touca, em casos onde ali há uma infecção de bactérias ou outras infecções mais graves, até não só para não levar, mas para que eu mesmo não seja acometido por ela, né? Então a gente tem toda a orientação ali teórica antes de passar a executar o processo ali dar o sacramento ao fiel. Né? Meus caros, nós temos que encerrar, infelizmente. A conversa está muito boa. Sugere um outro programa futuro, mas o nosso tempo já terminou. Eu queria agradecer muito ao senhor. Eu sei que você está muito cansado, você participou de uma marcha longa. Lá de casa eu ouvi, infelizmente eu não pude participar esse ano, fiquei com dor no coração, mas os compromissos não permitiram. Muito obrigada, Emanuel. Eu sei que horário você estava com criança em escola, saiu do seu escritório, veio correndo para cá. Obrigada, Juliana, que está aí quietinha no fundo. E obrigada a vocês, nossos queridos ouvintes. A gente realmente está com muita vontade de encaminhar esse programa para os nossos parlamentares, para que eles possam assistir e possam aprender com o Padre Murai, com o Emanuel, um pouquinho sobre aquilo que pode ser feito. E pesem as suas consciências e se lembre que vocês também são cristãos, tá bom? Recado para os nossos parlamentares. Eu rezo por vocês, mas eu quero puxar a orelha de cada um deles. Não vou nomear ainda, mas se precisar a gente nomeia com todo carinho aqui e diz quem são vocês e a gente fica muito feliz em rezar por vocês. Muito obrigada, um beijo grande para vocês e para vocês que estão nos acompanhando esse mês de junho feliz. Nós vamos ter muitas novidades, um mês muito festivo, com muitas festas juninas. Tenham consciência, tenham cuidado, não seja você um paciente no mês de junho. Por favor, cuide da sua vida, da sua saúde. Até semana que vem, não se esqueçam, a Rádio Maria Brasil é uma rádio católica em sua casa. Então fiquem com Deus, até semana que vem. Um beijo grande, tchau. Você acompanhou Direito e Vida. O Senhor fez em mim maravilhas. Rádio Maria Brasil.